Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz trabalho de xamanismo crístico na Pax, e hoje ele fala sobre a serpente e as suas lições, já que nós estamos no ano novo da serpente no calendário chinês, né? Entrou agora na outra semana, então vamos aprender. Oi, Silvia, Silvio, Luciana, Eliane, Fernanda, todos vocês aí que nos prestigiam. Gratidão pela sintonia. E vamos aguardar então o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de calor, graças a Deus. Fiquei no sol, como eu adoro, rezei por todos nós e para todo o planeta. Vamos aguardar as diretrizes do senhor chefe, né? Para um novo ciclo e um novo ano que está só começando, tá certo? Então vamos lá. Bueninho, cadê você? E aí? Nesse sábado nós estamos na semana de harmonia interreligiosa, de 1 a 7 de fevereiro. Na realidade, a Pax vai celebrar de 1 a 14. Afinal, nós estamos sempre orando pela paz, né? Em todos os países, as pessoas estão fazendo eventos até a primeira semana de março. E nós participamos desse evento já há alguns anos, que é organizado pelo rei Hussein da Jordânia. E o importante é que nós possamos respeitar o ecumenismo, as diferentes práticas devocionais que nos elevam e que fazem com que nós possamos reaprender a caminhar nas energias da força da espiritualidade, porque Deus é um só, né? Maria Lúcia Loureiro, beijo, querida, para você, para a Mônica, para todos aí. Saudades, apareça. Vamos dar boas-vindas ao Bueníssimo. Maria Lúcia participou das primeiras orações aqui em casa. Continuar junto, né, nesse momento de mudança, de escolha, de transformação. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Por que não estou conseguindo colocar Bueníssimo no ar? Yes. E aí, Boninho, tudo bom? Nossa, eu estou te vendo, que milagre! Novo chinês for you. Não, não é no novo chinês, não. Já foi, mas você vai falar dos presentes da serpente, ué. Ah, eu vou falar sobre algumas coisas da serpente, verdade. Não é? É verdade, verdade, verdade. Mas antes de começar a falar algumas coisas da serpente, tá tendo eco, é impressão minha? Tá tendo eco. Você tá com outro dispositivo ligado? Não estou com nenhum dispositivo. Se você tiver com alguma outra coisa, o tablet, o telefone, ou etc., aí dá interferência. Não, eu por aqui, então, longe, vamos ver se... Não, eu acho que é da interferência mesmo, da internet. Alguma coisa aí. Eu não sei. Você quer que ligue de novo? Não. Faça alguma coisa de novo ou não? Não, imagina. Vamos embora. Vai assim mesmo? Vai, tá ótimo. Tá bom, vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel, depois a gente conversa um pouco mais. Se estiver incomodando, quem estiver ouvindo, não. Faz a ligação aí e a gente vê o que rola. Não, tá pra gente não tá dando eco. Acho que é só para você. Só para mim? Então tudo bem, vamos tocar o barco e vamos ver o que vai acontecer. Bom, então vamos visualizar o Arcanjo Miguel acima do querido e amado planeta Terra, nos abençoando a todos, principalmente o planeta, a todos os continentes, aos 2 hemisférios, a todos os países que aqui fazem parte nesse momento, através do governo oculto também, os planos espirituais que nos regem e que também nos orienta. Vamos pedir para o nosso querido e amado país, né? O Brasil, vamos pedir para os nossos estados, onde nós moramos, se tiver alguns outros que estejam participando com a gente, que moram em outros países, também vamos levar isso às nossas mentes, vamos pedir também pelas nossas cidades, aonde nós moramos, né? O nosso bairro, né? O nosso quarteirão e a nossa rua, a nossa casa, através de todos os membros que moram dentro dela, também as nossa família, né? As pessoas que nós amamos, sejam dos nossos relacionamentos, sejam das nossas amizades, colegas de trabalho
e, por que não dizer também, a nós que nos amamos através do nosso coração. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a oração ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir, compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais, espirituais, sejam eles conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastando de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. E que a nossa verdade possa ser a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós, assim, um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Nós ficamos de falar um pouquinho a respeito de 10 perguntas que eu fiz para mim mesmo através das leituras, dos conhecimentos que eu tinha, por também eu ser um aficionado por serpentes, eu sempre gostei desde pequeno, nas aulas de biologia e de ciência, aqueles que apresentavam determinados animais, né, dentro dos vidros, sempre contava alguns pontos a mais na média do final do bimestre. Eu sempre levava muitas aranhas, levei morcego, e serpentes era muito, vamos dizer assim, muitos vidros que eu levava de serpentes, procurando diversificar as espécies, já que eu moro num lugar de bastante mata e também tem bastante represa, sempre tem algumas espécies diferentes. Algumas eram grandes, algumas eram pequenas ainda, tipo filhote. A gente jogava algum tipo de líquido, ou era álcool misturado com água, ou somente água, e jogava os animais ali dentro para manter um pouquinho mais por bastante tempo. E os professores de biologia, o meu professor se chamava Roberto Azevedo, e ele tinha uma espécie de um estante, né? Ele já tinha sido meu professor no ginásio e depois se tornou também professor no científico. Então, ele tinha as prateleiras assim no laboratório, no lugar que ele dava aula. A aula teórica ele dava na sala de aula e a aula prática ele dava no laboratório, dependendo da matéria que a gente estava estudando. E ali ficava tudo exposto, com etiquetas, exatamente cada espécie, né? Cada animal, e ali ficava. Então, servia também para as outras pessoas que vinham entrar na escola, no colégio, e aprendia com aqueles exemplos que já estavam ali. Eu acabei fazendo algumas perguntas, nós fizemos aí o primeiro programa e o segundo, e no segundo não deu para a gente falar sobre as perguntas. E algumas pessoas entraram em contato com a Carmen e pediram que a gente fizesse um terceiro falando das perguntas. E a primeira pergunta que eu me fiz, e acho que cada um também faz, e é no sentido de não só pegar perguntas que poderiam me trazer uma certa curiosidade, mas como eu faço parte de vocês, vocês fazem parte de mim, acredito que essas dúvidas sejam mais ou menos iguais. Claro.
Então, a primeira pergunta que eu fiz para mim é: qual é o simbolismo espiritual das serpentes? O que realmente elas significam? A Carmen chama de cobra, né? Eu não gosto muito de chamar de cobra, mas eu gosto mais de serpente. Mas para quem gosta de chamar de cobra, fica à vontade também, né? E o que ela realmente significa? A serpente, em todos os modelos que eu vi, em tudo aquilo que eu estudei, ela significa realmente transformação, ou transmutação, ou metamorfose, renascimento, dualidade. A serpente, ela vai mostrando para nós, durante tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente adquire durante a vida, que ela é mais ou menos próximo com aquilo que nós queremos da nossa vida. Por quê? Porque nós queremos, na verdade, uma conexão. E qual é essa conexão? É aquilo que existe grosseiramente nos nossos corpos inferiores para a gente fazer uma conexão com os nossos corpos superiores. Né? Ali nos nossos corpos superiores, e através da elevação da nossa consciência, a gente vai apurando, através das lições da serpente, que a gente pode ir adquirindo mais sabedoria e mais informações ainda que estão secretas a respeito não só do conhecimento quando a gente avança, mas sobre o próprio interior de cada um, que ainda consideramos um mistério tudo aquilo que nós trouxemos. Então, a serpente representa verdadeiras facetas desse misterioso e dessa comunhão de coisas que nos afligem, que todos nós chamamos de vida. A vida é uma confluência de situações e de experiências que a serpente ela vai conduzindo conforme ela vai também rastejando e conhecendo as profundezas da onde ela existe. É mais ou menos o que nós buscamos aqui. Sempre visualizando, como eu digo, linha pessoal, né? E que eu sei que algumas pessoas gostariam de ver também o lado oposto da moeda. Mas eu sempre vejo o lado positivo das coisas. É certo que aí na ambiguidade, né, da dualidade da serpente e de qualquer coisa que a gente vai estudar, existem os dois lados da moeda. Mas eu me dou o direito de mostrar só os lados positivos. Né? Se alguém quiser falar um dia das coisas negativas que existem, tudo bem, né? Já que a dualidade tem o calor e o frio, né? Tem a luz e o escuro, né? Tem o céu e a terra. Né? Quem quiser falar da Lua, pode falar da Lua. A Lua é o respeito que a gente tem e a gente estuda. Mas eu gosto sempre de falar do Sol, porque o Sol é vida. Então, cada um fala aquilo que acha que é pertinente. Outra pergunta que eu me fiz é: existe alguma tradição espiritual que reverencia as serpentes? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, e deixei muito de mostrar aqui, porque eu achei que era muito profundo, muito enigmático, não é todo mundo que tem aceitação também. Eu via onde as serpentes são mais cultuadas, geralmente é no hinduísmo, né, que a gente fala do Shiva, a gente fala do Vishnu, a gente fala da Naga, a gente fala de Visakha, a gente vai falando de todas aquelas serpentes que fazem parte dos ensinamentos e da sabedoria hinduísta. Também nós vamos ver que grande parte das serpentes são cultuadas ali na mitologia grega. Ali na mitologia grega, como a gente falou, né, através da Medusa, que tem mais de 100 serpentes na cabeça. Então, a gente vê que a serpentes ela permeou através das culturas, com determinadas representações e que fazem parte da nossa vida. Né? Também é mostrada muito através da espiritualidade dos nativos americanos. Eles também cultuam muito as serpentes e trabalham demais com as serpentes.
Isso sem falar, obviamente, em grandes passagens do livro sagrado, que é a Bíblia, aonde a serpente e a natureza do trabalho dela junto a nós se mostrou totalmente influenciável, né? Tanto é que nós sabemos que nós estamos na situação que a gente está um pouquinho por causa dela, né? E ela recebeu como reprimenda ficar rastejando no solo, né? Porque acredito que naquela época ela tinha uma mobilidade muito maior, né? De repente até tinha asas, ou andava, sei lá, ou fosse que nem as nagas, né? Que metade do corpo é humano e a outra metade é de corpo de cobra ou de serpente, como queiram alguns, ou a cabeça. A gente não sabe bem como era a vida de alguns determinados animais antes de Noé. E nós temos que saber que a nossa descendência vem também de Noé, não vem tanto de Adão e de Eva, né? Por parte deles, sim, de Noé e de sua família. Mas foi uma reconstrução, né, da civilização humana através de Noé e sua família. Outra pergunta que eu me fiz também é o que significa sonhar com serpente? Acho que todo mundo aqui faz essa pergunta para si mesmo. O que significa sonhar com serpente ou com cobra? Né? O que isso traz? O que isso mostra? É algum aviso? É alguma coisa? Então, pelas tradições que eu estudei, frequentemente aqueles que sonham com serpente estão pressagiando ou estão intuindo mudanças, mudanças em si mesmos. Tanto é que quando a gente sonha com serpente, a maioria das vezes há uma transformação muito abrangente, principalmente quando existe o despertar espiritual. A serpente pode significar esse despertar que todo mundo busca, né? É um cenário também, dentro do sonho, que a gente tem que levar dentro do contexto do que significa o sonho. Não é apenas a serpente. Em que contexto você está? Você está numa montanha? Você está num deserto? Aonde você está? Você está me vendo? Eu já fui. Porque você está ficando meio nublado aí. Não, eu estou te vendo, você está normal aqui. Não, porque daqui a pouco vai começar a rodar aí, porque alguma coisa não está legal aí na. Eu estou vendo você totalmente embaçada. Ó, Você está me vendo assim? não, tô te vendo normal. A internet, ó, a torre está normal, só se for a sua aí, não sei. Enfim, Não, eu tô me vendo normal, mas você está completamente opaca. tá bom, eu Por isso que eu estou tô aqui. perguntando. Bom, então nós temos que levar em consideração qual é o cenário do sonho. Não é somente a serpente. A serpente tem uma simbologia, mas dentro de um contexto de sonho, a gente também tem que levar em relação qual é o cenário. Porque o cenário é que vai também determinar qual é o significado daquele sonho. Seja ele é, é, material, no mundo material, ou seja ele no mundo espiritual. Então, a gente tem que levar em consideração o contexto. Não dá para ver só a serpente, ok? Bom, e as serpentes têm algum papel no despertar da Kundalini? Que nós também falamos num dos dias que nós falamos da serpente. Ela desempenha um papel importante? Claro que sim. Ela desempenha um papel importante porque ela faz parte, está na base da nossa coluna vertebral. Aonde ali, quando há o despertar, existe também uma atividade espiritual que vai nos levar a outros reinos para serem observados e elevados através de uma consciência, vamos dizer assim, de degraus. Essa consciência de degraus vai passando chakra a chakra, aonde a serpente vai subindo. E, de repente, em cada chakra que ela passa, a nossa consciência é desenvolvida de uma forma diferente de outros chakras que já passou ou vai passar.
Essa consciência que a gente busca é uma consciência aonde ela tem o seu despertar através da nossa liberdade. Como que a gente pode conseguir que essa serpente seja despertada através do nosso chakra raiz, se ainda ela não tenha sido despertada? Porque geralmente quem escolhe o caminho que está andando nesse caminho espiritual, ela já tem o seu certo despertar. Mas a gente pode fazer isso através do yoga, nós podemos fazer isso através da meditação, nós podemos fazer isso através de jejum, nós podemos fazer isso através de mudras, e nós podemos fazer isso através de um elenco de orações aonde nós podemos incluir as preces, os decretos, os apelos, e também nós podemos incluir letras com sons, ou seja, nós podemos vibrar os nossos sons através do seu despertar. E que sons seria esses, Bueno? Na verdade, nós podemos fazer esse despertar através das nossas vogais e usando de vez em quando algumas consoantes. No caso das consoantes, o OM e o AUM. E nos casos das nossas vogais, podemos usar todas através de combinações. I, A, I, A. A gente vai usando as combinações para forçar esse despertar. Porque cada uma das nossas vogais tem um sentido de elevação também na nossa consciência. E todos nós sabemos que o som faz parte da criação. Bom, a outra pergunta que eu me fiz foi: tem alguma conexão entre serpentes e cura? Claro que tem conexão. Tanto é que as serpentes são símbolos médicos, são símbolos também de toda a medicação que é colocada à nossa disposição no planeta, seja ela através do reino mineral, seja ela através do reino vegetal e até mesmo do reino animal, que é facultada através dos nossos animais de estimação. Lembrando sempre que os poderes médicos, ou seja, os poderes da medicina, são, na verdade, fatores que transcendem, né, a nossa imaginação e aquilo que está acontecendo no mundo oculto, do qual nós não temos conhecimento, seja do nosso organismo ou seja através do plano espiritual. Então, todo o trabalho medicinal, a gente diz, por incrível que pareça, a gente chama eles de ações terapêuticas, porque nem os próprios médicos sabem como a própria medicação que vem através do receituário pode agir em cada um dos corpos. Né? Se supõe que vai acontecer isso e aquilo. Se supõe, não necessariamente que vai acontecer. Então, é através da nossa confiança, da nossa fé, que há a melhora também das condições que nos afligem quando a gente toma alguma medicação. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que é uma cura de renovação, na busca de renovação, de transformação, do ponto de vista terapêutico, para que nós possamos voltar e termos uma cura espiritual, através da nossa fé e através da nossa confiança. Que se nós juntarmos essas duas coisas, nós teremos, vamos dizer assim, o nosso mérito, o nosso merecimento de alcançarmos a cura pretendida. Então, a serpente faz parte disso e ela é uma simbologia disso. Uma pergunta que eu me fiz também é: qual o significado da serpente nos textos religiosos? Por exemplo, como a
Bíblia, que eu estava falando agora mesmo, né? A gente vê que é o primeiro animal que aparece logo ali em Gênesis, através do Jardim do Éden. A gente tem que ver que a serpente ali, ela usou, primeiro, de uma tentação e depois de uma enganação. Ela faz a tentação para que a Eva coma e depois a Eva mesmo engana Adão. Então ela faz parte dessa dualidade, aonde ali a gente vê que, na verdade, ela procura o engodo do Criador. Ela procura desobedecer dentro de uma habilidade do qual o Criador talvez não tenha imaginado que ela pudesse ter. E ali, então, naquele momento, essa habilidade que ela tem, ela se transforma daquilo que deveria ir trabalhar, que é a cura, que é uma redenção, que é um fator de fé e de confiança, ela coloca aquilo como sendo uma transformação voltada para uma situação que a beneficie. Ou seja, ela transforma, transmuta, conforme é mostrado naquela pequena história, naquele capítulo e naquele versículo. E também é mostrado uma situação adversa quando elas afloram do subsolo, lá no deserto, junto a Moisés, quando ele bota um poste em todo o acampamento e, a pedido de Deus, ele faz uma serpente de bronze enrolada no mastro, né, vamos dizer assim, né, num poste, numa viga, aonde todo o acampamento que tem a fé, que tem a confiança, recebe ali um mérito da cura, imediatamente, imediatamente, de todos os venenos, de todas as picadas, de todos os males que está sendo acometido a pessoa. Quem já passou por alguma enfermidade, mas que sempre adotou esse método em seu coração, da fé e da confiança, sabe como é adquirir, vamos dizer assim, o benefício da cura. Sabe que ela é instantânea, desde que nós mantemos a nossa calma e a nossa tranquilidade. Porque todas as vezes que vem a intranquilidade e o desespero, ela não é muito comum se apresentar como uma casualidade ou como um milagre. Essa transformação ela demora um pouco mais a ocorrer até que essa pessoa ela se digne a ter o desapego daquela situação que ela está vivendo. Mas quem tem fé, quem tem confiança, já vive do desapego. Por isso tem o seu mérito e todas as situações, não só essa, de transformação dos seus corpos, né? Aparecer no desequilíbrio, aparecer na desarmonia, mas que tenha a calma e a tranquilidade de ver aquela situação como uma situação normal, seguramente na sequência vai vir a cura, ou de uma forma ou de outra, para quem já passou essa experiência. Outra pergunta que eu me fiz, como posso, né, fazer com que a serpente seja uma prática espiritual na minha vida? Eu tenha ela presente sempre na minha vida. Como eu não ter uma desconexão da serpente daquele lado positivo que ela influencia? Eu gostaria de saber disso. Então, a melhor resposta que eu encontrei foi que a gente pode fazer isso através da nossa meditação, quando nós estamos ali quietos, no nosso espaço sagrado, e começamos a visualizá-la de uma forma querida, de uma forma espontânea e amiga, porque é assim que nós devemos conversar com os nossos animais. Porque se não for dessa maneira, eles se tornarão estranhos, eles se tornarão uma incógnita. E tudo aquilo que é estranho, uma incógnita, nos traz medo. E se nos traz medo, passa a ser desconhecido. E por ser desconhecido, nós acabamos, então, perdendo, vamos dizer assim,
o propósito, a oportunidade de sabermos o que ele tem para nos dizer. Então, uma viagem xamânica, através de uma meditação, através das nossas visualizações, ou de imagens de serpente que nós façamos, seja em cerimônias, ou seja em rituais, com a presença dos pequenos totens, ou pequenas imagens que a gente leva, a gente ali está alongando, não adorando, mas alongando as possibilidades de alguém que esteja no recinto em busca de cura, né? Em busca de uma transformação, de uma renovação, de uma transmutação em si mesmo, no seu coração. Então, a melhor pedida que eu encontrei, o melhor cenário que eu encontrei é pela meditação. A meditação, ela se torna um pouco mais premente em nós, porque é uma energia que nós estamos despendendo a favor de alguma coisa que nós estamos imaginando, visualizando, criando. Então, eu acho que essa foi o melhor resultado que eu achei. Outra coisa que eu me perguntei foi se nessas cerimônias, nesses rituais, a serpente, elas estariam sempre relacionadas com a questão espiritual, ou se ela tem alguma relação com as questões materiais. Bom, a serpente, ela é prática. Se você não interfere no mundo dela, ela não vai interferir no seu. Se você mexe com ela, ela vai se defender e tentar te morder, te picar. Se você pisa em cima dela, porque você não tem clareza, porque você não tem objetividade naquelas coisas que você quer para a sua vida, ela vai te picar, ela vai te morder. Né? Não porque ela é má, mas porque você invadiu o espaço dela. Então, vai depender muito essas coisas do ambiente que você está vivendo. É um ambiente de trabalho? É um ambiente familiar? É um ambiente de amizades? É um ambiente de relacionamentos? Qual é o ambiente que você está vivendo para você recolocar ela dentro como sendo espiritual ou material? Que tipo de ajuda você está pedindo para ela naquele ambiente que você está? Então, vai depender muito se você vai usar do expediente dela espiritual ou do expediente dela material. Se você não estiver dentro de um determinado ambiente e você estiver só, é melhor você se sentar e entrar numa posição de meditação para ir buscar a solução que você precisa através dela. Não se esquecendo que em toda a nossa sociedade, a serpente, ela é respeitada. Ela é respeitada não só pelo seu conhecimento e a sua sabedoria, mas principalmente porque ela também desperta um certo receio, um certo medo do que ela possa fazer. Sim. A maioria das vezes, as pessoas, quando estão perto de uma serpente, elas se afastam. Né? Eu, por exemplo, quando a gente estava lá numa reserva indígena que tem lá em Palm Springs, em Indian Palms, que a gente estava lá, durante as nossas orações, e a gente estava em círculo, acho que eu já disse isso certa vez, uma serpente passou entre nós. Mas todos nós estávamos com os olhos fechados. Mas sempre tem aquele que está com o olhinho aberto. E quem estava com o olhinho aberto era uma moça, que geralmente está em alguns grupos quando a gente viaja, que ela é de Portugal. E ela estava naquele grupo com a gente. E ela estava naquele grupo com a gente, e quando terminou as orações, quando terminou as mensagens, ela chegou para a gente e falou, olha, enquanto nós estávamos rezando, uma serpente passou por dentro do círculo e foi até aquela árvore e entrou no buraco daquela árvore. Foi. Ninguém foi até a árvore, mas eu fui. Imagina se não. Eu fui até a árvore
e fiz com que ela saísse pelo buraco e se mostrasse para mim. E ali eu fiz várias fotos, realmente fiz várias fotos dela, porque tinha um significado ali espiritual muito grande, ainda mais aquela reserva indígena, para mim. Sim. Então, eu tinha que registrar aquele momento, enquanto todas as outras pessoas ficaram atrás de mim. Eu tive que me aproximar bem, porque eu sabia, em primeiro lugar, que ela estava dentro da árvore e não teria o impulso necessário para dar o bote, porque ela só estava com a cabeça para fora. Então, eu cheguei bem próximo, né? Olhei a linguinha, aquela coisa toda, a cabeça, tirei foto que eu precisava tirar e registrei aquele momento. Enquanto a maioria, ou uma boa parte do grupo, né, nós estávamos, sei lá, em 20, uns 3 ou 4 ficaram atrás de mim. O resto nem foi lá para ver a cobra nem a árvore. Só para vocês terem uma ideia. Então, é isso que tem o significado. E ali o significado, naquele lugar, para mim, era um significado de transformação, de transmutação de alguma coisa para melhor, já que ela não atacou ninguém, já que ninguém pisou em cima dela, já que ninguém tentou aprisioná-la, já que ninguém tentou mudar o curso ou percurso que ela estava tendo para chegar até a árvore. Então, depende muito do ambiente, do local e o que você está fazendo. Outra pergunta que eu me fiz é: quando as serpentes aparecem em nossas visões, ou durante as nossas meditações, né? Porque as nossas meditações ela, também pode ser que ela não seja forçada, principalmente numa jornada xamânica, onde a gente deixa a nossa mente livre, aberta, colocando uma música de fundo, depois de ter batido um pouco o tambor, a mente da gente está livre. E vamos supor que, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é uma experiência espiritual, a serpente nos aparece através de imagem, através de visões, né? Qual é o significado que isso tem? Isso tem um significado aonde todas as nossas experiências que nós tivemos como indivíduos, como seres humanos, é colocado como transformação em busca de iluminação. Aquilo que aconteceu com o Buda, aquilo que aconteceu com o Senhor Shiva, aquilo que aconteceu com o Senhor Vishnu, e aquilo que aconteceu com diversos outros seres que tiveram na serpente a busca da iluminação através das suas experiências de vidas acumuladas. Nem sempre a iluminação ela vem precedida da missão. O camarada está lá num outro plano, foi aprovado pelo Conselho Kármico e ele já vem com um projeto divino de ser um ser iluminado. Não, esse ser iluminado, ele já deve estar lá. Ele só vem aqui para cumprir uma determinada missão, uma determinada instrução. Isso aconteceu com o Senhor Buda, né? Isso aconteceu com o Senhor Buda, porque ele teve várias outras passagens com o ser humano, né? E quando ele adquire a sua iluminação, era, na verdade, um plano divino que ele só veio recolher. Não foi por estalo. Tanto é que ele era um príncipe e foi renunciando toda a questão material. E naquele tempo era pior ainda renunciar a isso. Renunciar para ter fome, renunciar para ter só um vestuário, renunciar para ser um andante, renunciar para conhecer a dor e o sofrimento dos seus irmãos. Sendo príncipe, quem nasceria príncipe e renunciaria a isso na época que Gautama viveu? Eu digo para vocês, ninguém. Ninguém ia querer passar fome. Ainda mais vivendo dentro de um palácio com todo luxo. Mas fazia parte do plano divino dele passar pelo que ele passou para adquirir a sua iluminação. Valeu a pena? Eu não tenho a mínima ideia de dizer o contrário de que não. É claro que valeu. É claro que valeu a pena. Porque senão hoje ele não estaria sentado no trono mais elevado
dentro do governo oculto da Terra. Ele está sentado no patamar mais alto, no bico da pirâmide. Ele está lá. Então, a gente tem que levar em consideração que esse processo espiritual é muito maior, às vezes, do que o processo material que a gente atinge nessa vida. Traz um pouco mais de conforto? Traz. Traz um pouco mais de riqueza? Traz. Traz um pouco mais de felicidade? Não sei. Não sei. Porque a gente vê tantas pessoas que são ricas materialmente e que não são felizes. E alguns com menos são mais do que aqueles que têm milhares de vezes mais do que eles têm. Então, é uma coisa que é pisar em ovos. Mas se você está no caminho espiritual, é lógico que esse caminho ele tem que ser favorecido. Ele tem que ser favorecido em relação às questões materiais, que a serpente possa lhe trazer. Não que a gente vai dizer não para esses progressos materiais, mas não precisa acumular tanto dinheiro, não precisa ter tantos bens emocionais, para não dizer mulheres. Você não precisa ter muitos exércitos, por exemplo, funcionários. Você tem que dosar as coisas no seu crescimento. Você tem que dosar para que você possa também viver o lado espiritual da vida, trazendo-lhe mais harmonia, mais equilíbrio, né? Mais vida, para que você possa também sentir o gostinho da onde você está. Porque tem muitas pessoas que vivem por essa vida olhando no relógio. Não tem tempo para nada. Para nada. Para nada. Né? Se você falar em férias para essas pessoas, elas não sabem nem o que é. Elas não fazem ideia do que seja férias. Então, isso também não é bom. Isso não é ruim. Você acumular, para que os seus netos, bisnetos, tetranetos, tataranetos, seja o que for, tenha aquilo para viver com conforto e dignidade para o resto da vida. A gente acaba criando depois, na verdade, pessoas que nem são humanas. A última pergunta que eu me fiz foi a seguinte: as serpentes são, na verdade, guias espirituais ou elas são protetoras para algumas pessoas do qual não gostam da serpente? Tem pessoas que não gostam da serpente e toda hora veem serpente, seja em livros, seja na televisão, seja em desenho, seja em figuras, os seus próprios filhos gostam, querem ter em casa, querem ter no vidro, querem ter no viveiro, e aquilo, por mais que a pessoa fuja, mais ela está inserida naquele contexto, mais a serpente se apresenta para ela. Então eu digo como resposta, sim, as serpentes são guias espirituais e se apresentam também como protetoras, sejam de lar, sejam de pessoas, ou sejam até mesmo através das suas missões, dos seus serviços e dos seus propósitos. As serpentes são consideradas protetoras espirituais e também guias no direcionamento dos caminhos que fazem parte da iluminação quando a pessoa está procurando esse fator. Quando a pessoa quer a ascensão, quando a pessoa quer a iluminação, ela se apresenta. Ela se apresenta porque a pessoa está fugindo disso. Ela quer uma vida comodista. Ela quer uma vida sem perturbação. Ela quer uma vida sem trabalho. Ela quer uma vida sem serviço. Ela quer uma vida sem propósito. Portanto, uma vida sem missão. E aí a serpente se apresenta para poder conduzir ela no caminho correto desse desenvolvimento espiritual que é de nós todos, que é de um reino. Essa missão é de um reino, não é de uma pessoa, não é de um grupo, não é de uma coletividade, não é de uma raça. É de todo o reino humano. E ele é comum
na maioria das tradições que a gente viu e percorreu durante, acho que o segundo e o primeiro programa, que a gente foi vendo que até os próprios conceitos que algumas civilizações antigas e modernas têm a respeito da serpente, todas elas conduzem a uma trajetória de liberdade. E essa liberdade nada mais é, nada menos é, do que a ascensão e a iluminação das pessoas. Essas foram as perguntas que eu me fiz, mas eu gostaria também de fazer um desfecho, lembrando que são raras as pessoas que fazem parte, né, da serpente como animal de poder ou dos seus totens, porque, na verdade, a serpente ela sempre é multiplicada através das suas mordidas. Cada mordida que ela dá, entre aspas, não fisicamente, evidentemente, né, que ela dá, elas são capazes de transformar com vários outros venenos que está sendo picado. Não é sempre um único veneno. A serpente ela pode ter um veneno mais forte numa picada, e se você encontrar a mesma serpente numa outra situação e ela picar, a sua mordida e o seu veneno pode ser menos prejudicial do que a primeira mordida. E assim sucessivamente, porque tem muito a ver com a alimentação da serpente, né? A gente tem que lembrar que a natureza da serpente, em cada mordida que ela nos dá, entre aspas, né, não mordidas fisicamente, ela está nos transformando nas nossas questões física, mental, emocional e espiritual. Por que as mordidas da serpente? São as condições da própria vida que nos mostra que ela está nos picando. Uma queda da nossa parte na vida material, seja ela física, seja ela emocional, mental, é uma mordida de uma serpente. Uma queda financeira é uma mordida de uma serpente. Um abalo espiritual é uma mordida de uma serpente. E nós temos que ver que o poder de cura da serpente, ela é, na verdade, uma energia de totalidade para que a gente possa ter a consciência cósmica que ela tem. Porque ela tem uma consciência cósmica. E cada vez que ela nos morde, ela mostra que o nosso perfil, que a nossa direção é essa, através de ter a capacidade de também ter vivido todas as experiências de peito aberto, porque todos nós oferecemos sempre resistência para a serpente. Quando nós estamos de peito aberto, sem ter mal nenhum, ou sem ter medo de nada, né? A serpente vai morder a gente, pode ser milhares de vezes, ou nenhuma vez. E o conteúdo desse veneno na gente vai entrar e vai sair com uma consciência muito maior dos elementos da nossa criação. Porque todos os elementos da nossa criação, eles não têm preço. Eles só têm valores em todas as mordidas que a serpente nos der. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Ana Carolina, sua filha, que é médica. Hello, Aninha, beijo, querida. Você vai criando anticorpos a cada mordida. E aí a Daisy, a sua outra filha, que mora em Los Angeles. Oi, Ana. Oi, Daisy. Oi, todo mundo. Acabou o parênteses familiar. Bom. Então, esses venenos que elas falaram também vai se tornando diferente a cada mordida, e nós estamos falando da vida. Não estamos falando apenas do animal. Nós estamos falando da vida. Esse veneno, ele, todas as vezes que acontece uma queda nas nossas vidas e nós nos levantamos e dizendo para a própria vida, eu não vou desistir, essas energias dessas mordidas, elas são transformadas em energias positivas. É onde, mais ou menos, eu acho que eu gostaria de estar chegando. E nós temos aí o Tote. O Tote, aquele Tote, né, egípcio, sim, ele era, na verdade, um Atlante. Ele sai da Atlântida, quando ela submerge, e depois
pegando ali o mar Mediterrâneo, passando pelo Estreito de Gibraltar, ele chega na foz do Nilo e entra. Ali, mais tarde, ele retorna também em outra vida como sendo Hermes. Ele que é o pai da alquimia. Para quem não sabe, né, Tote e Hermes, mais precisamente Hermes, que já está num processo de mais conhecimento e sabedoria dentro da civilização grega, ele se torna o pai da alquimia. Ele começa a desenvolver todo o processo da alquimia. Ele criou a alquimia. E esse símbolo fenomenal da medicina e da cura, ele cria esse símbolo com duas serpentes através de uma espada, enroladas numa espada, que representa o processo de cura de todos nós, de todos nós. Aqueles que fazem vivência conosco, ou pelo menos uma vez aos sábados, já sentiu que foi colocado dentro de nós interiormente uma espada. E nas últimas vivências, essa espada foi colocada acima do planeta Terra. A espada, a própria simbologia da espada é o verbo. E a própria simbologia da espada significa os nossos pensamentos. Então, através dos nossos pensamentos e através das duas serpentes, vai mostrando que a dualidade entre o masculino e o feminino que existe dentro de nós precisa, de uma forma, se organizar, se equilibrar esse processo de fusão entre as duas energias, masculina e energia feminina, para criar uma energia divina. E essa energia divina é justamente a energia da criação e a energia da transmutação dentro de nós, fazendo o desapego completo do ego e trazendo o eu sagrado que está dentro para fora nessa dualidade, fazendo a fusão de uma única energia, que é a energia da criação divina. Portanto, quando nós aceitamos a ideia de nós termos e possuirmos essas duas energias dentro de cada um de nós, nós vamos estar criando um espaço para que essas duas energias mesclem, se juntem harmoniosamente e, através dessa comunhão de harmonia, a energia universal, que é da serpente cósmica, esteja dentro de nós. Esse é um perfil que todos nós temos que aceitar antes do processo acontecer. Se nós conseguirmos harmonizar os diversos aspectos de vida entre essas energias, nós vamos alcançar essa transmutação por intermédio da energia de quem? Do fogo que veio de lá de baixo do nosso chakra raiz e atingiu o nosso chakra cardíaco, aonde estão as nossas chamas, né? Que são, na verdade, estão entrelaçadas entre elas mesmas. E a energia do fogo atua no plano material, gerando paixão, gerando desejo, procriação e vitalidade física. E se for no plano emocional? No plano emocional, ela gera sonhos, ambições, criatividade e coragem. E no plano mental, gera inteligência, poder, carisma, capacidade de liderança. E quando a energia do fogo atinge o plano espiritual, aí então existe a transformação. Essa transformação ela vem em sabedoria, ela vem em compreensão de sentimento, de integração com o todo e da conexão com o grande Criador de tudo e de todas as coisas. Que é o que nós queremos. 4 minutos? Yes. Vou encerrar. A energia da serpente, então, é sempre uma energia poderosa, que nos permite elevarmos o nosso nível de consciência a toda a prova, desde que nós possamos nos tornar, seja um sábio, seja um curador, seja um xamã, seja um rezador,
seja aquele que nos conduz à cura, transformando a nossa energia e aceitando todo o poder do fogo dentro de nós como sendo a nossa chama trina de aceitação ao eu superior e à divina presença eu sou. Dessa forma, nós concluímos, então, Carmen, tudo que nós falamos a respeito da serpente nos últimos 3 programas. Eu quero agradecer a você, todos aqueles que nos acompanham há bastante tempo e nesses últimos 3 programas, desejando a todos um feliz final de semana, com um sábado maravilhoso, e aqueles que puderem estar conosco estejam lá no próximo sábado, e tendo, então, um domingo cercado de amor, carinho e afeto, adentrando uma semana com muita saúde, com muita proteção e muito trabalho. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Amém. Gratidão, Bruninho. Foi lindo, como sempre, foi ótimo. Gratidão, namastê, família Pax. Nesse sábado nós estamos lá na Pax, às 11 horas, eu e o Bueno, Marina Giglio, o Gilson Pires, a Sloane e a Valquíria Lacerda, celebrando a Semana de Harmonia Interreligiosa, que é um evento organizado pelo rei Hussein da Jordânia, que a Pax participa já há alguns anos. Sentindo o chamado, é 1 quilo de alimento, vem lá para a gente estar orando mais pela paz. Gratidão, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.